Bom dia, Minds! Olha, hoje eu tô aqui com um conteúdo especial para você, porque a semana passada eu passei dando vários treinamentos de comunicação, principalmente consciente, né? Como a gente pode aprender a se comunicar com as outras pessoas de uma forma que nós nos entendamos, que a comunicação seja passada e que todos os problemas sejam resolvidos. Seria bom se fosse fácil, não é mesmo? Mas eu tive a ajuda de um especialista fantástico que a gente tem aqui, que é o Anderson Fernandes. E eu coloquei ele lá na sala para que a gente possa falar sem máscara e você consiga ver direitinho. Então eu vou fazer algumas perguntas para ele, para que ele responda e você entenda exatamente o que fazer para se comunicar melhor. E o tema hoje específico de comunicação é como é que a gente pode reconhecer o estilo de comunicação da outra pessoa, entender quais são os aspectos de extroversão e introversão e por que isso é importante na comunicação. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para o Anderson é a seguinte: responde para a gente aqui. Por que é tão importante a gente saber se uma pessoa é extrovertida ou introvertida antes da gente começar a se comunicar com ela? Vamos lá, isso é muito importante. É como se entrasse num país e falasse uma outra língua. É como se você, na verdade, não entendesse que a cultura é diferente. São perfis completamente diferentes. Por mais que eles tenham algumas semelhanças, em que sentido? Todos nós temos um lado introvertido e extrovertido, isso é importante dizer. Só que a gente sempre tem um lado que até o próprio Jung, que popularizou esse conceito, traz que a gente tem sempre um lado mais dominante do que o outro. Então, extrovertido pode ter momentos introvertidos e vice-versa. Respondendo à pergunta do Charles, que é o mais importante agora, né, gente? Eu não posso chegar, por exemplo, vamos lá, na Inglaterra, eu brasileiro, que gosto de abraçar, de conversar, e abraçar, e vou ser preso por assédio, provavelmente. Eu sei que eu tô generalizando, mas a ideia aqui, eles são pessoas mais reservadas, entende? Mais introvertidas. Eles têm um perfil diferente, por exemplo, do brasileiro. Vai chegar alguém aqui no Brasil, eu gosto de conversar, de abraçar, etc. Então eu tenho que utilizar formas diferentes de me aproximar e de me comunicar. Tudo bem? Tá, eu confio no que você falou. Mas agora me fala uma coisa. Quais são as características das pessoas introvertidas? O introvertido é aquele que busca energia internamente. O Jung, por exemplo, dizia que o foco principal do introvertido é o mundo interior, é a reflexão. Isso não significa que o introvertido não sabe conversar, pelo contrário. Tem ótimos oradores que são introvertidos. O importante é dizer e entender que eles são mais reservados, mais reflexivos. Então, provavelmente, quando você vai entrar numa reunião, o introvertido não vai ser aquele que vai lá, que legal, vou lá, vou te dar um abraço, te dar um beijo, olha, te apresentar todo mundo. Não, ele vai ficar provavelmente mais sentado, observando, né? Ele é mais observador, ouvindo, tem mais escutativa, né? Então é bem diferente. Aí você, em 2 minutos, percebe que ele é introvertido. Então a minha comunicação com ele tem que ser diferente. E agora me diz uma coisa. Quais são as características das pessoas extrovertidas? Então vamos lá, vamos voltar ao Jung, que foi, na verdade, ele que popularizou esse conceito de extroversão, introversão, tanto que hoje um dos maiores testes que é a MBTI, por exemplo, é baseado na teoria do Jung. O que o Jung diz sobre o extrovertido? Que o foco dele é no mundo exterior. Ele busca a energia dele aonde? Ao redor das pessoas, né? Na relação com as pessoas. Então, provavelmente aquele que entra no escritório, você já sabe que ele entrou, porque ele já tá falando alto, para na mesa de todo mundo, tá conversando com todo mundo. É aquela pessoa que numa reunião, por exemplo, ele vai levantar, vai querer apresentar as pessoas. Então ele já talvez não vai ser tão observador, não vai ser tão detalhista quanto introvertido. Então é claro que é o início, mas é possível em 2 minutos você já perceber a diferença dos dois e falar, ele é extrovertido, então eu vou me comunicar de uma forma diferente com ele, e o introvertido da mesma forma. Tá bom, legal o que você falou. Mas como é que eu me comunico com o introvertido? A tendência do introvertido, como ele é uma pessoa que observa, que reflete, o cuidado que eu tenho que ter é de não invadir muitas vezes esse espaço. Por exemplo, é que nem o italiano chegando na Inglaterra, vai querer abraçar, beijar? Não, né? Então respeitar o espaço. O introvertido muitas vezes não vai gostar também de muita pressão, de fazer as coisas muito rápida.
porque para ele é importante essa reflexão, essa observação, ter estabilidade, segurança para tomar decisões, muitas vezes buscar detalhes, algo que não está muito no foco do extrovertido. Então, respeitar esses aspectos e essas características. Tá bom. E como é que eu me comunico com uma pessoa extrovertida? O extrovertido, ele é mais expansivo, né? Então, é o que eu trouxe aqui antes, um pouco das características. Como Jung dizia, dele ser uma pessoa que o foco é no mundo externo, não tanto no interno como introvertido. E ele busca energia aonde? Ao redor das pessoas. Tem uma grande arma secreta para o introvertido, porque como o extrovertido gosta de falar, o introvertido ele tem muita essa habilidade de ouvir, de pensar, né, de ser reflexivo, de criar essa conexão, de ouvir realmente, se interessar. E aí você começa a criar essa comunicação. E tem uma outra questão importante, que é da aceitação e da adaptação. Porque é um perfil diferente, ele provavelmente vai querer logo já contar da vida dele, vai querer te abraçar. Então saber de novo que você está lidando com uma cultura diferente. Então quanto mais você conhecer essa cultura e as características que eu já falei, melhor você vai se relacionar, negociar com ele. Então só para esclarecer aqui, é uma questão muito de aceitação, saber que o extrovertido ele vai tomar meio iniciativa muitas vezes, vai começar a fazer, sei lá, alguma gracinha, vai contar de vida, vai querer falar, vai soltar muita coisa, e se eu for um introvertido, pelo que eu entendi, eu vou deixar ele gastar essa energia, simplesmente observando o que ele está ali. Me explica um pouquinho mais. Você já explicou tudo, na verdade. Só zoou, primo. Você já falou tudo, cara. Você troca comigo aqui, pô. Você já respondeu, meu bem. Você já respondeu, meu. O que eu vou fazer aqui? A pergunta então assim... Ô, troca. Vem você pra cá, pô. Legal. Agora, como é que eu posso me comunicar com uma pessoa extrovertida, sendo eu introvertido? Eu imagino que extrovertido com extrovertido não vai ter problema, né? Porque eles já se comunicam bastante naturalmente. O objetivo não é o introvertido deixar de ser introvertido e o extrovertido deixar de ser quem ele é. A gente está falando um pouco de personalidade, apesar da gente saber, isso é muito discutido hoje na psicologia, e a personalidade pode e muda, na verdade. Os perfis mudam muito. E, de novo, todos nós temos os dois. Mesmo extrovertido tem características introvertidas e vice-versa. O que acontece é que a gente tem um lado mais dominante. Então, mesmo introvertido em algumas situações, ele pode ser extrovertido e se comunicar de uma forma tranquila, mais fácil ali, como se fosse uma cultura, uma língua parecida. E vice-versa, né? Então essa ressalva é super importante de fazer. Então acho que esse é um ponto importante para a gente olhar. De toda forma, tem uma questão de adaptação, que a gente fala muito da ideia da inteligência emocional, né? Então eu percebo que alguém é mais extrovertido, que está ali, uma das grandes armas, como eu disse, é o comunicativo, ele vai se expressar verbalmente, ou a linguagem corporal, no sentido de estar ali mais próximo, de energia. Lembra, ele busca energia nas pessoas. Então é de se adaptar a essa situação, a esse ambiente. E uma outra forma também, em relação ao extrovertido, que é importante, é que a gente fala muito do complemento, né? Porque muitas vezes o extrovertido, por exemplo, ele tem um grande foco em se comunicar, mas pode ser prolixo, pode perder aspectos importantes de detalhes, de planejamento, de organização, e o introvertido pode ser um complemento muito importante. Por isso que o objetivo aqui não é mudar, é simplesmente conhecer o outro melhor, para que essa relação seja uma negociação, um liderado, um cliente, para que você consiga obter um resultado melhor. Imagina que eu quisesse descobrir, então, se uma pessoa é introvertida ou extrovertida e quisesse fazer isso por meio de perguntas. Quais seriam as perguntas que eu poderia fazer para elas? Antes das perguntas, porque às vezes numa reunião você não tem chance de fazer pergunta, então eu preciso te ajudar nisso. Eu tenho que usar a questão da observação. Então, muito do que a gente falou, numa reunião eu entrei, eu percebi que aquela pessoa já começou a liderar a reunião, já começou a comunicar rapidamente, interage muito bem, é uma tendência dele ter um lado dominante mais extrovertido. Aqueles que estão mais observando, escutando, são mais reservados,
a tendência é que ele seja introvertido. Então, é por isso que eu gosto muito quando eu falo, por exemplo, do DISC de 4 perfis, porque em 2 minutos eu já consigo entender se ele é introvertido ou se ele é extrovertido. Então, de cara eu tiro 2 perfis, porque o DI são perfis extrovertidos e o SC introvertidos. Então, independentemente de pergunta, gente, observei, né, rapidamente a gente já consegue fazer essa avaliação e separar. Se você tiver num coffee break, no intervalo, uma chance de você bater um papo, provavelmente você já observou e já sabe, você pode direcionar algumas perguntas aí sim para confirmar aquela tua suspeita, né, toda aquela tua análise de se ele é mais extrovertido ou introvertido. Provavelmente se você já fizer algumas perguntas e a pessoa já nem querer responder muito, já de cara você já pode perceber, poxa, ele realmente é mais reservado. Porque o extrovertido, às vezes ele não vai nem dar tempo de você fazer pergunta. Porque você vai sair pra tomar café, ele já vai começar a fazer pergunta pra você. E aí, tudo bem, já vai começar a contar da vida dele. Então tem vários aspectos aí no meio, né? Que é importante a gente considerar. São perguntas muitas vezes simples, né? Você pode perguntar: poxa, o que você gosta de fazer no tempo livre? Geralmente, se a atividade da pessoa for uma atividade mais de buscar o externo, putz, eu quero ir jogar futebol com os amigos, de estar numa roda de conversa, são elementos que vão dizer que ele é mais extrovertido. Uma pessoa assim, putz, nos meus momentos de lazer eu gosto de estar em casa, de ler um livro, a tendência é que ele seja mais introvertido. Então, às vezes num bate-papo descontraído mesmo, do que a pessoa gosta de fazer, quando ela não está trabalhando, você já consegue também perceber se ela está mais focada no mundo externo ou no mundo interno. Sempre tentem associar essa questão do mundo externo, que o extrovertido busca mais, essa energia nas pessoas, e o introvertido busca mais essa energia internamente, no mundo dele, no mundo interno. Agora uma pergunta para você, Anderson. Você se considera uma pessoa introvertida ou extrovertida? Eu diria que eu tenho, acho que, um aspecto dominante de extroversão, mas em muitos momentos eu busco a introversão, né? Como advogado, psicólogo, então gosto de ler livros, de ter os meus momentos, não só de leitura, mas até às vezes de meditação, ambientes de às vezes ficar com poucas pessoas, né? Eu também consigo me reenergizar assim. Agora, dou palestra para 100, 200, 300 pessoas, tenho um lado extrovertido. E isso é importante. O ideal, na verdade, até o próprio Jung dizia isso, é a gente saber utilizar essas nossas habilidades. Porque, de novo, nós temos os dois. A gente tem um aspecto mais dominante do que o outro. Mas se a gente puder, em alguns momentos, saber equilibrar, a gente vai conseguir, na verdade, ser mais pleno, né? Agora me diz uma coisa. Imagina que uma pessoa introvertida, ela resolve querer fazer palestra, dar treinamento, igual a gente faz às vezes. O que ela tem que fazer para executar bem essa tarefa, imaginando que ela não é uma pessoa que, né, tá acostumada a lidar com o público aí? Conta um pouquinho para mim, como é que isso funciona? Por incrível que pareça, muitos introvertidos têm uma ótima comunicação, são excelentes palestrantes, né? O próprio Jung, por exemplo, era um introvertido e era brilhante, né, na sua comunicação. Então, eu profissionalmente conheci pessoas ótimas que são introvertidas e que se comunicam muito bem. Agora, eu diria, tem um caso até engraçado, curioso, jamais posso falar, mas era um executivo, né? Ele era introvertido e em momentos de estresse ele gaguejava. Então você imagina que dificuldade, eu vou fazer uma apresentação e começar a... Era assim que ele fazia, e foi assim que ele trouxe pra mim, Anderson, pelo amor de Deus. Eu não vou entrar nas técnicas, tá? Mas a grande questão, acho que o que eu mais tentei ajudá-lo foi na questão da segurança. Eu fiz um trabalho para entender de onde veio isso, ok, mas em momentos, olha que interessante, que ele tinha segurança, ele não gaguejava, mesmo sendo introvertido. E ele ia participar de uma reunião que ele tinha um concorrente, né? Um competidor ali com ele que estava na verdade, um dos dois ia ser promovido para o cargo de diretor. E ele ia ser super questionado, ele estava muito nervoso. Ele falou, eu vou começar a gaguejar. E aí eu falei, bom, o que te ajuda? E aí, principalmente para o introvertido, né? Ter essa segurança, ter detalhes, uma base sólida de dados. E ele estudou demais, se preparou demais para essa reunião. Então, eu não vou nem entrar no aspecto fisiológico, né, do quanto essa segurança pode afetar até o teu sistema nervoso aí parasimpático. Agora, o importante é que
E ele foi super bem na reunião. Depois ele acabou virando diretor. Eu lembro que a gente chorou junto. Ele falou, Anderson, eu consegui e tal. E depois ele acabou ficando diretor. Fico até arrepiado, foi algo muito impactante para mim. Foi bem no meu começo de carreira com desenvolvimento humano. E era uma pessoa introvertida. Então, esse aspecto de eu trabalhar segurança, essa base sólida de dados, ele se sentiu muito tranquilo na reunião. Então isso ajudou, inclusive, ele falou não só no discurso, nas perguntas, inclusive até dele falou assim, cara, em nenhum momento eu estava preocupado que eu ia gaguejar. Então foi uma experiência, por exemplo, que eu estou compartilhando aí com vocês. Bem legal. Obrigado, Anderson, por responder essas perguntas e passar esse conteúdo tão importante pra gente. Eu espero que você que esteja vendo a gente aqui agora tenha gostado, porque nós vamos ter muito mais. Então deixa o seu comentário aqui embaixo se você quer saber mais sobre esse assunto ou alguma outra coisa que você tenha vontade que a gente possa falar nesse canal aqui. E também lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para que você receba esse conteúdo em primeira mão. E até o próximo vídeo.